Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Hoje estamos aqui, dia 22 de julho de 2020, mais uma vez para trazer mais uma palavra, para nos edificar, para nos fortalecer e para nos animar, amém? Quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal, curtido nossas mensagens, têm compartilhado, o canal tem crescido. É importante que você dê o seu like ou o seu dislike, se você assim quiser, né? Comente, porque isso nos ajuda, amém? De um jeito ou de outro nos ajuda. E eu também quero agradecer e também pedir, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição através de um DOC, de um TED, de uma transferência bancária para a conta da Vida Plena Ministério Internacional no Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Tá? Aí os dados estão aqui ao lado do título da mensagem de hoje, tem uma seta apontando para baixo. Você clica na seta que aí a página desce todos os dados da conta para que você possa proceder à transferência se assim você quiser. Tá bom? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Eu quero trazer hoje para a meditação o versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tem algumas versões que dizem: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, queridos? Esse versículo é poderoso, eu amo esse versículo, e você precisa saber tudo que este versículo traz de conteúdo, de revelação para as nossas vidas. Isso é muito importante. A primeira delas é entender o que é ser abençoado. Abençoado, querido, no grego é a palavra eulogeu, que significa fazer prosperar, tornar feliz, conferir bênçãos, favorecido por Deus, abençoado. Então diz que bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, que nos tem abençoado, tem nos feito prosperar, tem nos tornado feliz, tem conferido bênçãos, tem nos favorecido, amém? Deus tem nos favorecido todos os dias, querido, porque quando nós nascemos de novo, né, a palavra de Deus diz que nós, em Romanos 8, que nós somos filhos de Deus, né, e o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos, e se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, né? A palavra diz em Colossenses 1,12 que Deus nos habilitou, nos tornou aptos a participar da nossa herança, né? Da nossa parte, na nossa herança como filhos. Como é que nós tomamos posse dessa herança que Deus já nos concedeu? É pela fé, querido. Nós tomamos posse pela fé. Como diz Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que Deus se torna galardoador, abençoador, presenteador daqueles que o buscam. Amém, queridos? Deus nos tem abençoado, Deus nos abençoou, que nós precisamos entender essa questão do tempo. Nós estamos acostumados aqui na Terra com o tempo Cronos, que é o tempo, a cronologia humana, separada em dias, meses, anos, né? Hora, minuto, segundo. Esse é o Cronos, é o tempo como ele é contado aqui na dimensão humana, na dimensão terrena. Mas o tempo de Deus, que é da dimensão de Deus, é o Kairos. Kairos é a dimensão de Deus onde Deus é. Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Deus é o tempo todo. Deus é eterno, não tem começo e nem fim. Amém, querido? Por isso, então, Deus tem nos abençoado o tempo todo. O tempo todo. Deus nos abençoa, Deus nos favorece, Deus nos torna felizes, Deus confere bênçãos. De uma hora para outra, de repente Deus acontece e as coisas se resolvem e tudo passa a funcionar. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo lá do alto, vem de Deus, que é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda, querido. Deus não sofre nenhum tipo de variação. Deus é bom o tempo todo e Ele tem nos abençoado o tempo todo. Ele nos abençoa, querido, e nos tem abençoado não é pelo que nós somos, querido, mas porque Ele, Deus, é bom. Amém? E aqui nesse texto que eu li, diz que Deus nos abençoou com toda
toda sorte. E o que significa toda? Toda, querido, é tudo, é totalidade. Ou seja, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Não ficou nenhuma para trás. Essa palavra toda no grego é a palavra paz, P-A-S, paz, que significa todo, tudo, totalidade, o todo, todas as coisas, qualquer coisa, algo de todos os tipos. Não ficou nada, absolutamente nada, nenhuma bênção retida por Deus para barganhar conosco. Não, Deus já nos abençoou. Amém, queridos? Como é que a gente tem acesso a essas bênçãos que Deus já nos concedeu? Em 2 Coríntios 5,17, que fala do novo nascimento, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, todas as coisas velhas já passaram, tudo se tornou novo. Nós temos a legalidade de receber todas as bênçãos através do novo nascimento. É no novo nascimento, né, no Espírito, como diz João capítulo 1, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. No novo nascimento, que nós adquirimos o direito de usufruir de todas as bênçãos que Deus favorece os seus filhos. O novo nascimento é a porta de entrada para as bênçãos. Mas nós tomamos posse da bênção, querido, pela fé, quando nós nos alinhamos, quando nós nos apropriamos da palavra, crendo na palavra, confessando a palavra, praticando a palavra, as bênçãos, elas correm e nos alcançam. Nós recebemos, elas se materializam na nossa vida quando nós nos alinhamos com a palavra. Deus já nos deu, é legal sermos abençoados. Agora, quando nós nos alinhamos com a palavra, querido, aí as bênçãos correm e nos alcançam. Nós não temos que correr atrás de bênçãos. São as bênçãos que correm e nos alcançam, conforme diz lá em Deuteronômio 28. Depois eu vou falar sobre isso. Mas as bênçãos, elas fazem parte de um pacote que nós recebemos quando nós recebemos a nova natureza. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza do nosso Pai, uma nova natureza, a natureza de Deus, e aí, legalmente, nós temos direito a todas as bênçãos. Mas existe algo que nós precisamos fazer, e eu vou mostrar isso para vocês. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí, quando você continua a ler esse texto de 2 Pedro, a partir do versículo 5, ele diz: por isso, cada um de vós deve associar. Aí ele vai falando tudo aquilo que nós devemos, porque nascemos de novo, porque a graça e a paz de Deus são multiplicadas na nossa vida, porque a nova natureza nós recebemos por causa das promessas de Deus, né? Porque ele, pelo seu divino poder, ele nos dá todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Piedade é um estilo de vida que agrada a Deus. Aí ele diz assim, a partir do versículo 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, toda a vossa disciplina, todo o vosso empenho, né? Associai com a vossa fé a virtude. Aí vem a parte que nos cabe. Deus já nos deu, já nos habilitou, já nos deu a legalidade de ser abençoado, de ter todas as bênçãos. Aí o que nós precisamos fazer? Associar a nossa fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Porque essas coisas, né? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, existindo em nós, nós não seremos inativos nem infrutíferos. Amém? Nós seremos frutíferos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, existe algo que é da parte de Deus que ele já fez. No novo nascimento já está pronta a parte de Deus. Agora, existe algo que nós precisamos fazer, queridos, que agora é viver como um filho de Deus que somos. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 4, 16, é interessante você entender isso, porque o novo nascimento ele acontece no espírito, no nosso interior, no nosso mais íntimo.
Por fora, querido, a gente continua o mesmo, o corpo continua o mesmo, a mente continua a mesma, a alma, né? E a mente precisa ser renovada e o corpo precisa ser oferecido a Deus como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Então, em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16, Paulo diz: por isso nós não devemos nos desanimar, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso corpo físico se corrompa, ele vai se destruindo gradativamente ao longo do tempo, contudo o nosso homem interior, o nosso espírito, ele se renova de dia em dia. Amém? Então nós sabemos que o novo nascimento acontece no espírito, no nosso homem interior, no mais íntimo, na essência do nosso ser. Mas o que nós devemos fazer com a nossa mente, que é a nossa alma, e com o nosso corpo, que é o nosso corpo físico, a nossa carne? Romanos 12, 1 e 2 diz isso, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou o vosso culto espiritual. Ou seja, não oferecer o nosso corpo ao pecado. Isso é um culto racional, um culto espiritual. Entendendo que hoje nós somos templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Então nós devemos ser santos como nosso Pai é santo. Na verdade, quando nós nascemos de novo, nós fomos santificados, adquirimos uma posição, porque nos tornamos filhos de Deus, recebemos a sua natureza santa. Isso é uma santidade posicional, querido, mas existe uma santidade comportamental, que essa é a responsabilidade nossa, que é nos mantermos santos, agir como santos, viver como santos aqui na terra. Amém? E no versículo 2 de Romanos capítulo 12 diz: e não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, não é Deus que nos transforma, somos nós que nos transformamos pela renovação da nossa mente, tirando os conceitos, todo o conhecimento que nós tivemos na carne, e substituindo pelo conhecimento da revelação da palavra de Deus. E aí, para que nós possamos pensar como Deus pensa e assim agir e falar como Deus age e fala. Amém, queridos? É interessante que esse novo nascimento, querido, é algo tremendo. Eu lembro que quando eu nasci de novo, foi quando eu era criança ainda, com 8, 9 anos, né, numa igreja presbiteriana lá perto da minha casa, que os colegas me convidaram, mas depois eu me afastei e eu voltei em 96, dia 15 de janeiro de 96, eu voltei aos caminhos do Senhor. E eu me lembro, querido, que eu tomei uma decisão com Deus, entreguei a minha vida ao Senhor, e minha vida mudou radicalmente naquele dia, desde aquele dia. A minha vida até então, que era todos os dias, de boteco em boteco, saía do trabalho, ia para boteco, e confusão e bagunça. E eu tomei uma decisão na minha vida, não queria mais aquilo para a minha vida, e eu entreguei a minha vida ao Senhor, e a partir daquele dia que eu entreguei minha vida para o Senhor, nunca mais eu botei um pé num boteco, nunca mais eu quis saber de bebida, de cachaçada, de nada disso. Eu tomei uma decisão e mudei a minha vida. Amém? Então, o Espírito, ele nasce de novo quando você crê no Senhor Jesus e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você continua com o mesmo corpo e com a mesma mente. E você é que tem que tomar uma decisão de se transformar pela renovação da mente. Eu tomei uma decisão de mudar a minha vida. E mudou. Graças a Deus, Deus mudou a minha vida. Amém, queridos? Em Gálatas 3, no versículo 27, diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, quer dizer, eu mergulhei na vida em Cristo e me revesti de Cristo, e a partir de então minha vida mudou. Eu queria deixar para você ler em casa, eu não vou ler agora, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Colossenses 3, do versículo 1 ao 14, fala isso. Mas eu quero falar a partir de agora das bênçãos que já nos pertence, porque a palavra que eu comecei diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu vou falar algumas das bênçãos que nós já temos em Cristo, para que você entenda. A primeira delas é a cura. Nós temos direito à cura. Lá em Isaías 53, do versículo 4 e 5, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Que dessa promessa de Deus pela boca do profeta Isaías aconteceu aproximadamente 700 anos antes de Jesus pisar aqui na terra. Mas quando Jesus veio à terra, em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, Mateus diz assim: ao cair da tarde trouxeram para ele muitos endemoniados e enfermos, e ele meramente com a palavra expulsou os demônios e curou a todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente ele carregou com as nossas enfermidades. Em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 24, diz, carregando, aí agora Mateus estava testificando que a promessa lá que Deus fez em Isaías estava se cumprindo. 30 anos depois, aproximadamente, Pedro testifica. Ele diz assim, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pedro estava apontando lá para a cruz do Calvário, dizendo, lá na cruz, ele carregou os nossos pecados, ele carregou as nossas enfermidades, lá na cruz ele nos salvou, lá na cruz ele nos perdoou, lá na cruz ele nos curou. Amém, queridos? E eu tenho, a partir do momento que essa revelação chegou no meu coração, eu tenho essa consciência, esse convencimento, essa convicção dentro de mim, querido. Eu já tive vários testemunhos de cura no meu ministério, já vi pessoas que eu orei e levantaram de cadeiras de rodas. 2 pessoas eu já vi acontecendo isso. Já vi uma pessoa curada instantaneamente de mal de Parkinson, e ela depois deu o testemunho. Ela tinha o exame médico, né, mostrando que ela tinha Parkinson. Ela foi a um culto, recebeu a oração. Na outra semana ela voltou ao médico, o médico fez novo exame, ela não tinha nada. Vi pessoas curadas de câncer, várias pessoas curadas de surdez, pessoas desenganadas sendo curadas pela pregação da palavra, pela oração e pela imposição de mãos, pela convicção que eu tenho da palavra, que Jesus já levou as nossas enfermidades. Amém? Que eu já vi também muitas curas pelo ministério de outras pessoas. Muitos. São incontáveis. Se alguém quisesse me convencer hoje do contrário, seria impossível, dado a quantidade de experiências que eu já tive e tenho com Deus todos os dias, com relação não somente à cura, mas em todas as outras áreas. Como é que nós tomamos posse das bênçãos, querido? Nós tomamos posse das bênçãos pela fé. E como é que eu tomo posse da bênção pela fé, pastor? Crendo com o coração na palavra, declarando a palavra com a minha boca e agindo conforme a palavra de Deus diz. Assim eu tomo posse de todas as bênçãos que Deus já me abençoou. Mas a gente precisa entender uma coisa, querido. As promessas de Deus, elas são gratuitas, mas, porém, elas são condicionais. Ou seja, todas as promessas de Deus, querido, elas são condicionadas a princípios. As promessas são para todos, mas só usufruem os que cumprem os princípios. Quais princípios? Crer, obedecer e praticar a palavra. É como a salvação. A salvação de Deus já está disponível em Cristo para toda a humanidade, querido. Mas só usufrui da salvação aqueles que creem em Jesus Cristo e o confessam como o Senhor e Salvador das suas vidas, porque é assim que diz na palavra. Amém, queridos? A antiga aliança e a nova aliança, Deus fez a antiga aliança com o povo de Israel e a nova aliança com a igreja mediante o sangue de Jesus, mas o Deus, querido, da antiga aliança e da nova aliança é o mesmo Deus, ele não mudou. A aliança mudou, mas o Deus não mudou. Os princípios não mudaram, querido. Deus é santo na antiga aliança e Deus é santo na nova aliança. Na antiga aliança, o homem não tinha a revelação completa de Deus. Na nova aliança, o homem tem a revelação de Deus em Cristo. Mas Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo, santo, eterno, bom, mas justo e os seus princípios continuam. Mas o bom que é a gente saber, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Quantas são as promessas de Deus, querido? Em Cristo nós temos o sim e o amém de Deus. É por isso que Jesus diz lá em João capítulo 15, no versículo 7, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, nós precisamos permanecer em Cristo, querido. Ligados em Cristo, conectados com Cristo pela palavra. E aí o que vai acontecer? Tudo que a gente pedir, Deus vai conceder. Amém? E fé, querido,
existe um espírito, o espírito da fé, como está escrito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A fé, ela é expressa em palavras e ações. Amém, queridos? Precisamos considerar atentamente a palavra. Como diz Tiago 1,25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem sucedido no que realizar. Eu falei disso ontem. Amém? E eu pergunto para você, quais são as fontes que você tem buscado conhecimento, querido? Quais são as fontes que você tem buscado revelação para a sua vida? Quais são os fundamentos aonde estão firmada a sua vida? Isso faz toda a diferença nos resultados que você vai obter, queridos. Nós precisamos nos questionar com relação a isso. Quais são os livros que você lê? Quais são os programas que você assiste? Tudo isso tem influência naquilo que nós vamos viver. Na nossa igreja, nós temos um critério, antes do livro ir para a prateleira da livraria, para ser oferecida para todos os membros, antes eu seleciono. Não vai para ler nenhum livro que possa trazer mensagem que vá confundir, vá atrapalhar a sua fé. Então você pode chegar ali na biblioteca da igreja, na livraria da igreja, e escolher qualquer livro que eles já passaram por um filtro. E cada vez que você lê um livro, querido, o Espírito Santo, ele tem algo novo para te mostrar. Cada vez que você lê a Bíblia, o Espírito Santo tem algo novo para te mostrar e para trazer para o seu conhecimento. Amém? Entenda uma coisa. É importante essa questão de o Espírito da fé. Eu criei, por isso falei. A nossa boca, querida, afeta a nossa mente e a nossa mente afeta a nossa boca. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua e todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então fale vida, declare vida, porque é isso que você vai desfrutar. Amém? Outra herança que nós já temos direito em Cristo, que já fomos abençoados, é a libertação da autoridade de Satanás. Colossenses 1, versículo 13 e 14 diz: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém, queridos? Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus Cristo, no qual nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Efésios 2, versículos 5 e 6 também diz isso, né? Colossenses 2, versículo 13 a 15, eu não vou ler para não estender muito, mas nós precisamos entender uma coisa, que Paulo faz uma advertência muito grave em Efésios 4, 27, ele diz, nem deis lugar ao diabo. Agora que somos filhos de Deus, precisamos vigiar, querido, e não dar lugar ao diabo nas nossas vidas, porque quando nós não damos lugar, querido, ele não tem espaço para trazer as suas mazelas, e aí nós vamos só desfrutar das bênçãos de Deus. Mateus 28, 18 até o 20 e Marcos 16, a partir do versículo 15, Jesus nos mostra que ele nos deu autoridade. Toda a autoridade foi dada a ele quando ele ressuscitou dos mortos. Ele se levantou ali do inferno com as chaves da morte e do inferno nas mãos, com toda a autoridade sobre o inferno e na terra, tudo na terra e embaixo da terra. E ele deu essa autoridade à igreja. Nós somos a igreja. Nós é que temos essa autoridade agora para exercer sobre todo o poder do mal e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Agora, nós precisamos não dar lugar para o inimigo. Porque quando nós damos lugar para o inimigo, ele faz o que ele sabe fazer. Matar, roubar e destruir. Amém? Eu quero dizer isso para você porque Deus nos chamou, que não foi para nós sermos religiosos. Deus nos chamou para ser santos. Existe uma diferença muito grande entre santo e religioso. O santo, querido, ele guarda a sua vida para Deus. O religioso, ele guarda a vida dos outros para se comparar e se apresentar melhor do que o outro para Deus. Só que Deus a gente não engana, amém, queridos? Deus sabe quando nós somos santos ou quando nós somos religiosos. Então seja santo, não seja religioso, amém? Em Gálatas 6, do versículo 1 ao 5, diz isso, que quando a gente vê algum irmão surpreendido em alguma falta, a gente deve ajudá-lo a se levantar, deve corrigi-lo com espírito de brandura, amém? E ficando alerta, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém, querido? A gente não é o fato de a gente estar de pé agora, o irmão caiu, que a gente vai pegar e pisar em cima, achando que a gente pode não cair. Nós também podemos cair, querido. Por isso que a gente deve ajudar e corrigir com espírito de brandura. Amém? A gente deve provar a nossa qualidade, o nosso valor, o nosso trabalho, né? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, e não comparando com a vida dos outros. Amém? Outra bênção que nós temos,
que Deus já nos deu é o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 10, diz que por causa da obediência, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Em Hebreus capítulo 1, versículo 4, diz que, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E esse nome Jesus nos deu, lá em Marcos 16, do versículo 17 ao 21, ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho, em meu nome expulsarão demônios, aqueles que creem em meu nome falarão novas línguas, em meu nome se beber alguma coisa mortífera não os lhe fará mal, em meu nome se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O nome de Jesus nos foi dado, querido, para agir nessa terra com o poder de Deus. Outra bênção que nós temos, querido, é o Espírito Santo habitando em nós, o selo da nossa salvação. Em Efésios 1, versículo 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, ao resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. O que significa isso, querido? Que o Espírito Santo veio habitar em nós e é o selo da propriedade de Deus. Significa que quando nós finalizar o nosso tempo nessa terra e a gente morrer, o nosso corpo físico volta para a terra, mas o nosso espírito, que está selado com o Espírito Santo, volta para Deus, porque é propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? O Espírito Santo é o selo, é a garantia garantia da propriedade de Deus, que Deus vai vir resgatar a propriedade no dia que nós deixarmos essa terra. Amém, queridos? Por isso nós precisamos ter o entendimento de qual é o significado, qual é a importância da presença do Espírito Santo em nossa vida. Primeiro é esse. Ele é a garantia, é o selo da propriedade de Deus. Fomos selados pelo Espírito Santo, somos de Deus. O maligno não nos toca. Fomos selados com o Espírito de Deus. No dia que a gente morrer aqui na terra, o corpo volta para o pó. Vieste do pó e para o pó voltarás. Mas o Espírito volta para Deus, porque foi selado pelo Espírito de Deus. É propriedade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O Espírito Santo, ele não é um peso, ele não é uma mochila para você carregar sem necessidade, um peso desnecessário. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre. O Espírito Santo é o responsável por liberar o poder de Deus, fazer o poder de Deus, o dunamis de Deus, que está contido na palavra de Deus, operar nas nossas vidas. Quando a palavra de Deus sai da nossa boca, querido, é o Espírito Santo que vela para cumprir a palavra de Deus, como Deus disse lá em Jeremias 1,12. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O Espírito Santo está aqui, o selo, a presença, a pessoa do Espírito Santo. Quando você declara a palavra de Deus, crendo no coração e declara a palavra de Deus, ele, o Espírito Santo, que é Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir, e ela se cumpre nas nossas vidas. Outra coisa que nós precisamos entender, qual é o propósito de Deus em nos abençoar, querido? Primeiro, é para nós vivermos supridos, abençoados, como filhos de um pai que cuida, de um bom pai que cuida dos seus filhos. Outro propósito é para nós vivermos a vida plena que Jesus nos deu. Ele diz em João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Então, esse é o propósito, nós vivemos a vida plena que Jesus já conquistou, já pagou o preço na cruz do Calvário e Deus nos deu e pela fé nós recebemos. Terceiro aspecto, é para que nós possamos revelar o nosso Pai ao mundo. Quando as pessoas verem você abençoado, eles vão entender o porquê de você ser abençoado, porque você tem um Pai que te abençoa. Né? Em 2 Coríntios 5,20 diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, falando às pessoas. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você é a propaganda de Deus nessa terra para que as pessoas se reconciliem com Ele. As pessoas vão ver o selo de Deus, vão ver a marca de Deus na sua vida, querido, e vão querer esse Deus maravilhoso na vida deles também. Esse é o propósito também. Outro propósito é ganhar vidas, ganhar filhos para a família de Deus, resgatar o perdido pelo testemunho e pela pregação, como diz lá em Mateus 28,19, que Jesus diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Amém, queridos? Nesse momento eu vou orar por você. Feche seus olhos, vou orar também pelo seu Walter, a dona Leide, o Walter Filho, o Fábio, a Val, o Rafael, toda a família deles. Eu oro pela restauração completa da saúde do seu Walter, pela restauração completa da sua família. Oro também em favor do Rafael, cunhado do Tiago Leastro,
que foi diagnosticado com Covid-19. Oro pelo apóstolo Romero, Filomeno Romero, meu amigo de infância. Fomos colegas na presbiteriana lá de Taguatinga Centro. Filomeno Romero também está com Covid-19, ele e a sua esposa Leide. Oro por eles, oro também pelo seu Cauí e família, que são parentes lá do Marcos Desi. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento esses nomes, como já tenho apresentado todos os dias, e te agradeço, Pai, pela restauração completa na vida do seu Walter, de toda a sua família que eu mencionei aqui, na vida do Rafael, que é cunhado do Tiago Leastro, do seu Cauí e família, a recuperação completa, Pai, do nosso querido amigo Filomeno Romero e sua esposa, oh Jesus, me faltou o nome dela agora, mas eu falei agora há pouco, oh Jesus, Filomeno Romero e a sua esposa, a recuperação completa deles, Pai, voltando para o ministério, para cumprir o teu chamado aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra verdade, te agradeço por essa palavra abençoando cada um dos irmãos que aqui ouviram e que vão compartilhar. Pai, te agradeço por essa palavra trazendo um tempo novo, uma revelação nova, uma disposição nova no espírito de cada um que ouviu. Em nome de Jesus, eu abençoo cada irmã da Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares. Declaro sobre aqueles que perderam o emprego, novas portas abertas de emprego melhores. Em nome de Jesus Cristo, sobre a vida dos empresários, declaro crescimento abundante. Em nome de Jesus, declaro sobre toda a família Vida Plena, sobre todos que estão assistindo os vídeos, as bênçãos de Deus correndo e os alcançando em nome de Jesus, pelo conhecimento e pela prática da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe. Boa noite, fique na paz e até a próxima.